Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um seminário desse ciclo falando sobre histórias de sucesso no desenvolvimento de fármacos. Essa proposta de seminários foi pensada no texto do capítulo 8 do livro Comprehensive Medicinal Chemistry, volume 3, e hoje nós vamos falar sobre a parte do capítulo 8.14, The First Oral SLGT2 Inhibitor and Discovery of Canagliflozin. Esse seminário vai ser coordenado, então, por Cleiton, que vai trazer aqui as reflexões que ele fez a respeito desse capítulo, e, em seguida, nós teremos um momento para dúvidas e discussões a respeito desse capítulo. Então, Cleiton, bom seminário para você, boa apresentação. No final, a gente volta com as dúvidas mais relevantes aí a respeito desse capítulo. Certo, obrigado, professor, obrigado, pessoal. Bom, gente, vou comentar aqui sobre o capítulo 8, que ele vai falar sobre o primeiro inibidor de via oral, que é da SGLT2, e o desenvolvimento da canaglifosina, que é um fármaco de via oral que é utilizado atualmente. Meu nome é Cleiton Luiz, sob a coordenação do professor Dr. Samuel Pita, e o Laboratório de Bioinformática e Modelagem Molecular. Antes de mais nada, vou dar uma introduzida bem inicial, que todo mundo conhece um pouco da diabetes mellitus, que é uma síndrome metabólica de origem multifatorial, que é caracterizada pela hiperglicemia crônica, ou seja, uma concentração alta de glicose e açúcar na corrente sanguínea, que justamente é resultante de uma deficiência da secreção ou da ação da insulina, que é justamente um hormônio produzido pelas células beta do pâncreas, e essa deficiência pode ocorrer devido a um dos seguintes mecanismos, seja a diminuição da produção de insulina, a resistência à insulina, ou uma combinação entre os dois. O Brasil, que é uma informação bem atual, que já tem cerca de 20 milhões de pessoas com diabetes, e o Brasil ocupa o 6º lugar no mundo entre os países com mais pessoas com diabetes no geral, e o 3º lugar quando se fala em diabetes tipo 1, que é aquele que não consegue produzir insulina. E o tipo 2 é aquele que tem uma resistência à insulina. A maioria dos diabéticos é de 90%, que tem o tipo 2, que é a resistência à insulina, e de 5 a 10%, que é o tipo 1. A regulação da glicose, de certo modo, como algumas pessoas já conhecem a glicose no sangue, que é a glicemia, ela é regulada por hormônios, que são justamente a insulina, o glucagon, a adrenalina e o cortisol, e pelo SGLT2, que são os responsáveis pela reabsorção de glicose nos rins, que é justamente aqueles transportadores de glicose, seja para colocar dentro da corrente sanguínea, ou seja para colocar eles dentro em algum órgão, em algum músculo, entre outros. A hipótese da toxicidade da glicose sugere que níveis elevados crônicos de glicose causam resistência à insulina, bem como a disfunção das células beta pancreáticas. Quanto maior a concentração de glicose na corrente sanguínea, maior vai ser a necessidade de forçar as betas pancreáticas a produzirem insulina. E além de formar produtos finais de glicação avançada, que são esses que são responsáveis pelas complicações diabéticas, como a questão da cegueira, da amputação de pernas, de algumas perdas dos rins, entre outros. Então, aqui praticamente temos aqui a insulina, que é justamente responsável por colocar a glicose dentro dos músculos, dentro dos órgãos, para gerar sua atividade, e ela luta contra o glucagon, que é justamente o glucagon, o cortisol e a adrenalina, que justamente colocam a glicose, tiram a glicose dos músculos e dos órgãos do fígado e colocam na corrente sanguínea. Então, praticamente, quando nos alimentamos, ocorre uma alta taxa de glicose, que vai estimular as células beta e vai inibir a célula alfa, que a célula alfa é aquela justamente que é responsável pela liberação do glucagon, que ao liberar a insulina, o fígado absorve a glicose e armazena na forma de glicogênio. O oposto se atrai também, Quando tem uma baixa taxa de glicose, vai ocorrer a inibição da célula beta, que é aquele responsável pela produção de insulina, e vai estimular a célula alfa, que justamente vai produzir o glucagon, que vai justamente quebrar o glicogênio e liberar glicose. Uma questão da fisiologia da liberação da insulina, vou precisar explicar um pouco nesse ponto, porque o artigo fala de 1993, que é justamente sobre o problema dos fármacos que eram justamente dependentes de insulina. Então, na fisiologia da liberação de insulina, nós temos um transportador que é o GLUT2, que ele justamente ele não é dependente de insulina.
Então, quando nos alimentamos, a glicose entra no transportador de glicose, o GLUT2, ele vai entrar nas células beta pancreáticas, que vai ocorrer aquele metabolismo de glicose, glicose 6-fosfato, piruvato, até a produção final do ATP, né? Que vai gerar justamente a ativação do canal de sódio, o canal de potássio, que é um ATP sensível, que só desse ATP se ligar a esse canal, ele vai ativar esse canal de potássio, que vai justamente ocorrer a liberação do potássio e, consecutivamente, vai ocorrer justamente a abertura do canal de cálcio, que justamente vai estimular justamente a liberação de insulina, que a insulina a insulina já é produzida normalmente nas células beta pancreáticas e são armazenadas esperando justamente um estímulo, que, como eu disse antes, entrou a glicose, teve um metabolismo, gerou ATP, que vai justamente abrir o canal de potássio, que justamente em seguida vai abrir o canal de cálcio, que justamente vai ocorrer aquela despolarização da membrana entre a carga negativa, que é uma carga interior, onde tem a insulina armazenada, e o exterior, que é a carga positiva, que vai gerar uma secreção da insulina. Então, justamente um dos alvos que são estudados naquela época do artigo, do livro, na verdade, ele vai falar justamente do receptor de sulfanilureia, que é justamente onde ele vai estar responsável pela ativação do canal de potássio, que é o ATP sensível, e, consecutivamente, vai ocorrer a entrada do canal de cálcio, a liberação de insulina, a secreção de insulina, entre outros pontos. Então, uma das limitações das terapias tradicionais que o livro fala são justamente o uso de rosaglitazona, metformina, sulfanilureias, que, como eu falei antes, é aquele que vai interagir justamente no receptor de sulfanilureia, que vai ativar o canal de potássio. A metformina, entre outros, né? E a rosaglitazona vai estar justamente envolvendo aquela questão da resistência à insulina, entre outros pontos. Então, são justamente mecanismos dependentes de insulina, que, no entanto, esses medicamentos frequentemente apresentam falhas secundárias, como aumento de peso, hipoglicemia, a perda de eficácia com o tempo. A depender do tempo de utilização, vai ser necessário aumentar a concentração, a dose do medicamento. E em 1996, que o livro fala que vai trabalhar um novo paradigma terapêutico, que vai justamente os autores propuseram uma abordagem inovadora para tratar diabetes centrada na excreção de glicose pela urina. Justamente, isso evitaria a toxicidade, segundo estudos, né? Isso evitaria a toxicidade da glicose e os problemas associados à insulina, como a resistência e a secreção deficiente, porque justamente essa excreção de glicose pela urina é independente da insulina. Então, aqui, praticamente, né, um mega resumo, a gente tem aqui o nosso glomérulo, que ele vai filtrar quem entra e quem sai logo de entrada, lá nos nossos rins, né? Que lá logo no túbulo proximal, né? Já vai ser a absorção logo de cara de 100% da glicose, do açúcar, né? Dos aminoácidos, das vitaminas. E a questão também dos cloritos, dos cloritos, dos sódios, das moléculas de água, que até chegar no final vai estar justamente naquela questão do que vai sair ou do que vai ser reabsorvido nesse caminho todo, até chegar pela urina. Então, aqui, né, o mega resumo da fisiologia renal, né, que nós temos aqui o glomérulo, a glicose, que, como eu disse antes, diabéticos têm aqueles problemas de resistência à insulina ou uma baixa produção de insulina, que, consequentemente, vai ter uma alta concentração de glicose e, praticamente, a glicose vai passar aqui no glomérulo, porque um outro ponto é que nos glomérulos, moléculas polares conseguem ser eliminadas facilmente em comparação a moléculas apolares. Então, conseguem atravessar facilmente o túbulo proximal, o glomérulo, e chegar ao túbulo proximal, que justamente vai ter dois transportadores, né? Dois transportadores de substratos de glicose, né? Que temos aqui o S-GLUT2, que ele vai reabsorver a glicose e o sódio, que vai ter um transporte aqui do lúmen para voltar à corrente sanguínea, né? Que tem justamente uma dependência de sódio e potássio e ATPase, né? Que justamente ele vai estar envolvido justamente um gasto de energia para ocorrer a absorção da glicose, que esse é o SGLT2.
Mais abaixo tem o SGLT1, que justamente ele vai utilizar a glicose e 2 moléculas de sódio para a reabsorção, e o mesmo do anterior, da SGLT2, que é o sódio e potássio, e também a utilização da ATPase, ou seja, um gasto de energia para ocorrer a reabsorção de glicose. E vocês vão ver lá na frente que essa síntese, essa produção, né, esse metabolismo, né, da canaglifazona vai estar envolvida nessa questão da falta da seletividade entre a SGLT1 e a SGLT2, que justamente a SGLT1 também ela está no intestino, e justamente no intestino é um problema porque tem outros efeitos colaterais. Então, a SGLT2, como alvo terapêutico, pacientes com diabetes tipo 2 apresentam uma expressão aumentada da SGLT2, porque como vocês viram antes, né, diabéticos tipo 2 têm uma certa resistência à insulina, vai ter um tempo maior ainda de ocorrer a entrada da glicose lá nas suas células, nos músculos, nos fígados, entre outros. Então, a partir daquilo ali, diabéticos tipo 2 terão uma concentração maior de glicose na corrente sanguínea, e justamente vai ser necessária uma expressão aumentada da SGLT2, que justamente vai intensificar a reabsorção renal de glicose e perpetua a hiperglicemia, porque quanto mais SGLT2 tiver, mais glicose serão reabsorvidas voltando para a corrente sanguínea. E estudos genéticos, lá no livro, fala que demonstrarão mutações na SGLT2 que causarão uma glicosúria persistente, ou seja, uma eliminação de glicose pela urina persistente, mas um ponto fundamental é que não tem sem sintomas adversos graves, ou seja, indicando que sua inibição poderia ser uma estratégia poderia ser uma estratégia segura e eficaz, ou melhor, uma nova estratégia segura e eficaz para o tratamento da diabetes tipo 2. Então, aqui. Tudo começou com a origem da fluorescina, que é justamente um oxigênio, ou melhor, uma molécula de glicose ligada ao oxigênio, a uma molécula que é esqueci o nome aqui agora, desculpa, fluoretina, mas só se confirmar depois, que é justamente, ela foi descoberta das cascas de árvores, como macieiras, em 1835, que daqui a alguns anos, daqui a uma década vai fazer 200 anos da descoberta dela, né? Que uma das propriedades foi justamente um inibidor natural da SGLT1 e SGLT2, promovendo a excreção urinária da glicose pela urina. Só que ela tem alguns problemas, infelizmente, né? Que é a instabilidade metabólica, que ela tem uma rápida degradação pelo intestino e pelo fígado, né? Que é justamente aquela fase 1 e a fase 2 do fígado. E a ação não seletiva, ela tem uma maior afinidade por SGLT1, gerando efeitos adversos como diarreia devido à inibição intestinal. E ela tem uma afinidade maior em relação a SGLT2, que é o mais importante, e também o problema da instabilidade metabólica. Então, aqui, vamos imaginar que a fluorescina, ela foi administrada por via oral, só que o problema dela é justamente uma enzima, que é a beta-glucosidase, que ela está lá no intestino, que ela vai estar justamente envolvida em quebrar, né, em separar a molécula de glicose, a molécula de açúcar e a molécula de fluoretina. Então, a partir daí pode ocorrer uma perda da atividade dela em relação aos transportadores de SGLT1 e SGLT2. Aqui não está no livro, né, mas eu pude pegar um pouquinho a importância, né, do complexo da fluorescina em complexo com a SGLT2, né, que podemos ver que as moléculas de glicose, ou melhor, deixa eu voltar aqui no começo. Vocês viram que o problema dela é justamente a molécula de glicose, que tem uma perda devido à beta-glucosidase. Vocês podem ver aqui que o complexo entre a fluorescina e a SGLT2, ela tem uma importância de molécula, de interação de ligações de hidrogênios, que são as das mais importantes, atrás de ligações covalentes e ligações iônicas. A ligação de hidrogênio é uma das mais importantes, que podemos ver aqui que ela tem algumas ações com ácido aspartico, alanina, isoleucina, né? Tem algumas outras interações, como ligações de hidrogênios, que estão aqui de azul, né? E algumas traçadas de cinza, que são as ligações hidrofóbicas, que justamente são uma das fundamentais para justamente ocorrer esse complexo entre a SGLT2 e justamente
é a fluorescina. E está aqui, caso vocês queiram ver um pouco melhor, está lá no PDB 8HIN. Então, aqui, na relação de estrutura-atividade, que podemos imaginar que a fluorescina ela foi um protótipo para gerar novos inibidores mais potentes, mais com a melhor estabilidade metabólica, né? Que tem como objetivo a melhorar a estabilidade, a seletividade e a eficácia. Então, uma das modificações principais seria, por exemplo, substituir o grupo oxigênio-glicosídeo por carbono-glicosídeo, que é um dos objetivos e uma das modificações que mais ocorreram lá no segundo livro, né, no capítulo, para aumentar a estabilidade metabólica e explorar anéis aromáticos na estrutura para melhorar a seletividade por SGLT2. Que praticamente vocês viram aqui que temos a fluorescina e a T1095, que é uma molécula, que é o inibidor da SGLT2, que teve algumas modificações moleculares aqui praticamente na fluorescina, que é o protótipo. Então, ocorreu aqui na molécula da glicose, vocês viram que ocorreram praticamente... Melhor, deixa eu voltar do começo. Vocês viram aqui que eliminaram o hidrogênio, a hidroxila, porque segundo algumas informações do livro, fala que essa hidroxila tinha uma certa uma afinidade com a glicosidase. Aqui, bem melhor. Aqui no começo da fluorescina, vocês viram que ocorre justamente algumas modificações moleculares, né? Que aqui vamos ocultar um pouco a glicose como GLC, que é a glicose, né? Essa molécula toda. Então, vocês podem ver que daqui para o primeiro ponto ocorreu a perda da hidroxila, porque o capítulo fala, na verdade, que essa hidroxila tinha uma afinidade pela glicosidase. Então, ao trocar a hidroxila, ou melhor, retirar essa hidroxila, poderia ser fundamental para reduzir a afinidade com a afinidade da glicosidase pela fluorescina, e a partir daí poderia ser uma melhor afinidade pela SGLT2 também. Então, a partir daqui, uma outra troca que ocorreu foi investigar se essa hidroxila do anel aromático A, ou melhor, da posição 4 do anel aromático A, ele tinha algum impacto justamente nessa afinidade com a SGLT2, porque no caso não tinha muita interação. Então, neste sítiozinho aqui, nessa região da cadeia, nessa região do anel aromático A, eles buscaram explorar essa região da hidroxila A para ver se colocavam um anel aromático, outros anéis aromáticos, para ver se tinha uma boa afinidade ou tinha um impacto pior, um impacto ruim na afinidade com a SGLT2. Então, a partir daqui, praticamente, eles investigaram, que aqui foi um mega resumo, que aqui praticamente eles investigaram e colocaram aqui um grupo metil, na hidroxila, um grupo éter, na verdade, viram que não tinha teve uma certa influência, mas então colocaram um grupo anel, que foi esse anel heteroaromático, que foi um oxigênio, que justamente fechou essa parte aqui, essa região da fluoresina, que chegou justamente à molécula final, que foi uma investigação bem longa, né? E chegou a uma investigação final, né, que chegou justamente a uma molécula que tem um grupo metil. Vocês viram já aqui que a hidroxila tem um problema, porque ela tem uma afinidade com a glicosidase, que ia separar a glicose. Então, colocou um grupo metil nessa região e colocou um outro anel que justamente, vocês podem ver aqui, que ocorreu a origem do inibidor da SGLT2 e SGLT1, que tem praticamente, a SGLT1 tem uma afinidade de 240 nanomolecular, ou seja, muito grande, não tem uma afinidade muito boa, ou melhor, esse novo primeiro inibidor da SGLT2 não tem uma afinidade muito boa com a SGLT1, em comparação com a SGLT2, que é um dos alvos justamente importantes para essa interação. E também um outro ponto é que eles geraram uma latenciação, ou seja, para reduzir um pouco a polaridade, né, eles colocaram a questão da latenciação, né, que justamente teria uma interação aqui que vocês podem ver, que a SGLT1 é responsável no intestino pela entrada da molécula de glicose na corrente sanguínea, e na corrente sanguínea, é a partir da corrente sanguínea que a glicose vai chegar nos glomérulos e justamente vai chegar na SGLT2 e vai ser reabsorvida.
Então, eles viram já que ou melhor, T1095, que é o primeiro inibidor de via oral da SGLT2 que o livro fala, que é praticamente, se ele continuasse aqui nessa região, com essa mesma característica, sem ter a latenciação, ela poderia ter interação com a SGLT1, né, uma possível, apesar de ter uma baixa afinidade. Só que quando você faz uma latenciação, praticamente esse novo inibidor ele consegue atravessar o intestino e chegar na SGLT2, né? Toda essa fisiologia, e chegar na SGLT2 e justamente inibindo a SGLT2, vai justamente inibir ou reduzir a reabsorção de glicose, ou melhor, a reabsorção da glicose para voltar para a corrente sanguínea. Então, isso aí aumentaria muito a eliminação de glicose pela via urinária, pela urina, praticamente. Por isso que bota o GE. Por isso aqui, que justamente o protótipo T1095, né, justamente, que foi o primeiro inibidor sintético que veio da fluorescina, que praticamente é o primeiro inibidor sintético da SGLT2, que tem uma conversão metabólica no fígado para formar o ativo, que é o T1095. Vocês viram aqui que tem 2 inibidores, né? Tem aquele que sofreu a latenciação, mas o ativo é justamente o T1095. Mas justamente tem ainda a limitação, que é justamente a instabilidade metabólica, que é justamente o problema que o oxigênio glicosídeo, ou seja, o oxigênio que liga a glicose com aquela molécula, ela é muito sensível à hidrolisida, que é justamente um dos mecanismos, uma das fases do fígado. E um outro problema da limitação é justamente a seletividade moderada, que apesar dessa moderação aqui, ou melhor, dessa afinidade, né, essa afinidade maior, ou melhor, essa melhor afinidade pela SGLT2 em comparação à SGLT1, é uma seletividade moderada. Então, aqui, uma das lições aprendidas com a T1095, que novamente vai ser uma dos protótipos, que a T1095 é justamente aqui a molécula que tem a latenciação, ou seja, não é a formativa, vai sofrer uma reação com a esterase e vai gerar uma molécula ativa que, novamente, no final, ela é justamente sensível ainda, mesmo colocando esse grupo metil, mesmo colocando os anéis aromáticos, mesmo fazendo essa latenciação, a beta-glucosidase ainda tem afinidade pela T1095, a molécula ativa, e justamente vai perder essa afinidade. Então, uma das lições aprendidas com a T1095 foi o controle glicêmico. Um dos pontos mais importantes, apesar desse problema, é um controle glicêmico independente da insulina, uma necessidade maior de instabilidade metabólica para melhorar a biodisponibilidade, melhorar a seletividade da SGLT2 por SGLT1 para reduzir os efeitos colaterais. E aqui foi um teste que fizeram com os ratos, com os camundongos, desculpem. Aqui nós temos aqui, na primeira coluna, no eixo Y, que é justamente a concentração de glicose na corrente sanguínea, no sangue, e a adição do composto, justamente, e no eixo X, temos aqui o tempo de horário. Aqui nós temos o controle, que vamos imaginar aqui que a glicose desse camundongo está aqui em 350, ou seja, alta, de certo modo, e foram administrados a T1095, sua forma ativa, de 4 formas diferentes, de 3 mg, concentrações diferentes. 3 mg, 10 mg, 30 mg e 100 mg. Aqui, resumidamente, a de 3 mg teve uma pequena diferença, né, em comparação, tem uma pequena comparação no começo, né, que nas primeiras horas tiveram uma redução de 350 para 330, 320, e a de 10 mg, a mesma coisa, que de 350 mg foi para 300, mas mesmo assim continua alta. Um dos maiores controles foi aqui de 30 mg, de 100 mg, ou seja, a T1095 é necessária uma concentração muito alta desse composto para que tenha um bom controle da glicemia desse camundongo. Que, por exemplo, aqui vimos que em menos de 1 hora, a T1095 de 100 mg, uma dose relativamente alta, de 1 hora de 350 foi para 200, 210, 220. 1 hora depois foi para 140, 120. Então, é necessária uma concentração muito alta da T1095, ou seja, a investigação dessa molécula, esse novo inibidor de via oral,
justamente da SGLT2 pode ser estudado ainda para o desenvolvimento de moléculas mais potentes, até mesmo de concentrações menores, para ter um bom controle da glicose, da glicemia. E para isso, o processo de pesquisa e desenvolvimento levando a canaglifosina, justamente após os compostos relacionados ao T1095, que foi o primeiro inibidor estudado, várias indústrias farmacêuticas investigaram inibidores para SGLT2, né, que são justamente derivados de oxigênio glicosídeos. Como exemplos, nós temos aqui alguns que o livro fala, desculpa. Temos aqui as moléculas 5, 6, 7, né, que ainda usam moléculas moléculas 6 e 7 que ainda usam o oxigênio glicosídeo, que é justamente um dos problemas ainda da seletividade da reação ainda com o glicosídeo. E nós temos aqui a molécula 5, que não tem a molécula de glicose, que justamente é uma molécula importante, justamente para ocorrer aquela interação na SGLT2. E a molécula 8 e 9, que vocês vão ver no final, que é um dos pontos mais importantes que vocês viram aqui, que essas indústrias farmacêuticas estudaram a troca do oxigênio glicosídeo por um carbono glicosídeo, que justamente isso aí pode ser importante, essa troca do oxigênio pelo carbono pode ter sido importante para ter uma maior estabilidade metabólica. Então aqui tiveram novas abordagens na época de 2000, que justamente teve que pesquisar desde o início de compostos, incluindo carbono, ou melhor, que já é uma nova inovação, praticamente, que é a troca do oxigênio glicosídeo pelo carbono glicosídeo e o nitrogênio glicosídeo, que após investigações, né, vocês viram aqui já que praticamente durante as investigações, essa troca de carbono, ou melhor, essa troca do oxigênio glicosídeo pelo carbono glicosídeo e pelo nitrogênio glicosídeo, foi uma boa interação, para que vocês podem ver aqui que conseguiu ainda uma afinidade maior em comparação ao T1095, que é justamente o primeiro inibidor da SGLT2, que em comparação a essa molécula de nitrogênio de carbono, glicosídeo, tem uma afinidade maior em comparação ao primeiro inibidor estudado anteriormente. Então, foi relativamente chegaram a uma característica farmacofórica, que viram que a presença da molécula de glicose é importante nessa interação. Nesse X aqui, podemos ver que tanto o carbono quanto o nitrogênio é importante para o desenvolvimento de inibidores para a SGLT2. E no carbono, e no anel A, nessa região A e B, podem ocorrer aqui anéis heteroaromáticos, né, que são realmente importantes para uma ligação entre os anéis heteroaromáticos, que são justamente importantes para o desenvolvimento nesses estudos dos desenvolvimentos de novos inibidores mais potentes da SGLT2. Então, aqui eles estudaram justamente novos inibidores, que, por exemplo, aqui eles estudaram, né, como eu disse antes, podem aqui nesse X ocorrer, ou melhor, mantiveram aqui, deixa eu voltar do começo, mantiveram aqui a molécula de glicose, que é importante, porque vocês viram lá, atualmente, né, no Paimol, vocês viram lá que é importante para as interações dos anéis, né, dos resíduos mais próximos, mas eles não tinham essa informação lá em 1993. E aqui vocês viram já que é importante ter anéis heteroaromáticos entre A e B, que aqui nós temos já, que vocês viram que o fármaco atual tem, que a canaglifosina tem atualmente, e o X, vocês podem ver aqui que pode ser um carbono ou nitrogênio. Só que o problema é que justamente o nitrogênio aqui chegaram a essas duas moléculas, que praticamente tem aqui a glicose, o anel aromático, aqui é realmente um carbono, praticamente, foram duas opções, que justamente ou colocava uma ligação entre a glicose e a outra molécula vizinha, que é uma importante para outras interações, a estabilidade, que é justamente a questão do carbono ou o nitrogênio. Vocês viram que anteriormente o problema era justamente o oxigênio glicosídeo. Só que apesar desse nitrogênio glicosídeo, desse estudo dessa molécula otimizada, que vocês viram que mantiveram justamente a glicose,
mantiveram o nitrogênio como uma nova forma de investigação, que vocês viram aqui que encontraram o inibidor para SGLT2 mais potente, com maior afinidade, em comparação justamente ao fluorescina, que justamente chegou a uma inibição, né, de 1,4, uma potência muito grande, só que ainda assim tinha ainda uma instabilidade nessa região, né? Tinha uma instabilidade nessa região, porque o N-glicosídeo, ele ainda tem, como posso dizer a palavra, ele ainda pode sofrer ainda um problema com a instabilidade, porque ainda tem a questão ainda da instabilidade em comparação ao carbono. Então, de certo modo, o estudo descartou o N-glicosídeo, ou melhor, descartaram tanto o oxigênio-glicosídeo quanto o nitrogênio-glicosídeo, que devido àquela questão ainda da interação que pode ocorrer, mantiveram aqui para o estudo a questão do carbono-glicosídeo, justamente a partir para a investigação de anéis heteroaromáticos. Então, mantiveram glicose por meio de ligação de carbono-glicosídeo, que mantiveram anel aromático, a investigação de outros anéis aromáticos, como o oxigênio, o tiofenol, que vocês vão ver que o fármaco carnaglifosina, vão ver lá na frente, que ele tem o tiofenol, que tem a questão do nitrogênio, entre outros. Teve uma investigação praticamente longa desses anéis heteroaromáticos com diferentes grupos. Aqui. Pronto. Aqui, praticamente, como eu disse antes, foi mantido durante o estudo da ressuscitatividade que foram investigadas a glicose mantida por uma ligação ou por uma carbono-glicosídeo, como eu falei antes, vou repetir novamente, que o oxigênio e o nitrogênio ainda assim estão envolvidos na estabilidade da molécula. Então, o carbono, segundo estudos, é mais importante para a estabilidade. E aqui mantiveram o anel aromático vizinho ao anel aromático e ainda, segundo as investigações da indústria naquela época, resolveram investigar essas duas regiões, que é o R1, ou seja, essa posição para do anel aromático, e a posição meta, justamente desses anéis aromáticos do R2, que justamente chegaram aqui nesse primeiro momento a troca de hidrogênios. E há também a questão aqui de um grupo, justamente de um oxigênio, que esqueci até o nome agora da molécula, ou desse grupo funcional, desculpa, que está ligado a um grupo éter que tem ainda uma afinidade de 920, que até tem duas colunas, né? Que tem aqui a potência, ou a afinidade do IC50 do SGLT2, e aqui a concentração de glicose que está sendo eliminada por vias urinárias. Então, aqui teve maior afinidade, foi justamente essa região aqui, essa molécula, ou melhor, que tiveram uma boa afinidade. A que tiveram maior afinidade foi essa que teve um grupo halogênio, que é o cloro, que, de certo modo, o cloro ele é responsável segundo estudos naquela época, né? O cloro, que justamente é uma das moléculas responsáveis pela aumentar aquela afinidade, né? E também pode ter uma outra informação, né? Por possíveis interações hidrofóbicas, mas também o cloro, em comparação, vocês podem ver aqui praticamente que essa troca, só até fazer uma comparação rapidinho aqui, dessa região aqui do heteroaromático do R2, que ocorreu a troca do oxigênio pelo enxofre, tiofenol, que aumentou a afinidade, e teve uma troca também do cloro pelo grupo, a troca do grupo éter pelo grupo cloro, pelo grupo cloreto, que justamente possa ter, né, naquela época, eles não tiveram essa informação, possa ter aumentado a afinidade, uma boa afinidade, uma boa posição daquela molécula, justamente naquele sítio ativo da SGLT2, que também eles não tinham essa informação naquela época, mas as moléculas com maior afinidade, né, justamente essa molécula 21, que tem essa molécula 21 e a molécula 20, que justamente tem uma boa afinidade com a SGLT2, que justamente tem aqui uma concentração de
3.696, ou seja, uma dose muito alta, uma concentração muito alta de glicose estava sendo eliminada de forma por via urinária. E justamente essa questão aqui chegou justamente à nossa canaglifosina. Deixa eu voltar aqui no começo, ela mesma. Vocês viram aqui agora que essa última, vocês viram no começo que tudo começou com a fluorescina, né? Que justamente foi aquela molécula que veio de uma madeira, né? Que justamente foi o primeiro inibidor da SGLT2 por via oral. Foi ainda estudada, viram que aquele problema do carbono ou aquele problema do oxigênio, viram a importância da molécula de glicose, mesmo ainda não tendo ou melhor, mesmo eles não tendo ainda as questões, as servidores computacionais que são utilizados atualmente, os custos, o tempo de inibição, entre outros pontos, viram que a molécula de glicose é importante, viram a questão da estabilidade, que o carbono glicosídeo, ou melhor, que o nitrogênio glicosídeo, que o oxigênio glicosídeo, ainda assim afetam a estabilidade da molécula, e atualmente fizeram uma comparação entre a T1095, lembram que é aquele primeiro inibidor da SGLT2, e a carnaglifosina, que ainda é um inibidor utilizado atualmente, 2024, e viram que uma afinidade pela SGLT1 tem uma afinidade de 240, a T1095, né? E a SGLT2, ou melhor, tem uma afinidade aqui de 240, ou seja, uma afinidade muito alta, e a carnaglifosina tem uma afinidade de 910, uma afinidade muito baixa, desculpa, tem uma afinidade muito baixa ainda. Então, atualmente, vocês viram já que a SGLT2, que é aquele inibidor, tinha uma afinidade muito boa, muito alta, e a carnaglifosina tem uma afinidade melhor ainda, uma potência muito alta ainda. E para ter uma afinidade pela GLUT1, tinha que ter uma afinidade muito maior do que 10.000, ou seja, uma afinidade muito alta. E também um bom benefício desse estudo, né, do protótipo, que foi a fluorescina, né, mas também chegou a essa questão do T1095. O ponto importante é que teve uma afinidade muito baixa dessa GLT1, uma afinidade muito alta dessa GLT2, e um ponto mais importante ainda é que essa otimização da T1095 teve aqui uma eliminação ainda muito maior, quase 10 vezes maior da glicose por via urinária em comparação à T1095, que foi aquele primeiro inibidor daquela época. E aqui foram estudados também outros inibidores, ou melhor, outros SGLT2, né, outros GLTs, desculpem. Por exemplo, SGL3, que tem que ter uma afinidade maior do que 10, SGLT4 maior do que 10, SGLT6 em 3.1, né? E a SGLT5 tem uma afinidade de 1.7, ou seja, essa boa afinidade da SGLT5, que também tem outros transportadores de glicose que naquela época não tinham sido muito estudadas, mas o foco era muito SGLT2, SGLT1, e vocês podem ver aqui agora que a canaglifosina praticamente tem uma alta concentração, que eu tinha utilizado o PLIP, né? Só que eles não tinham essa informação, esses servidores naquela época. E tem uma alta concentração como eu disse antes, vocês viram que não tiveram a mudança, né? Na questão das ligações de hidrogênios com relação ao glicose, desculpa, que ainda mantiveram as ligações de hidrogênios lá na região da glicose, que é importante, mas também teve a questão de interações, de ligações hidrofóbicas, as interações hidrofóbicas, interações PP, né? Que também são interações fracas, mas também podem ter sido interações relevantes para a instabilidade dessa molécula, que é o nosso inibidor, né? Nosso fármaco atualmente, que caso vocês queiram informações maiores, né? Está aqui no PDB, que é o 8HDH, que é o código. E também, atualmente, né, tem o SGLTs, que são os transportadores de glicose. Vocês viram lá que o problema que tinha esse problema SGLT1, que praticamente ele estava presente no intestino, viu aquele problema lá em 1993. O problema é que ele estava presente no intestino e dava aqueles problemas de diarreia, entre outros pontos. Mas
ele estava presente também no cérebro, nos testículos, nas próstatas, nos músculos, no fígado, no rim também, né? A SGLT2, que é o foco, né? Que também que estava presente nos monócitos, no cérebro, nas células musculares, no fígado, na tireoide. Então, possa ser explicada essa questão do problema dessa questão ainda de terem essa afinidade desse estudo naquela época de preferirem a SGLT2 em comparação à SGLT1. E a SGLT3, né, que é um outro transportador de glicose, que estava também presente nos testículos, nos úteros, no intestino, no cérebro, na tireoide. E a 4, vou falar só o número porque o nome está muito grande, né? E a 4 está presente também no intestino, no rim, no fígado, no cérebro, no útero, no pâncreas, né? E o 5, que vocês viram antes, que eu falei, né? Que a SGLT5 está bem... a canaglifosina tem uma afinidade muito alta na SGLT5 e na SGLT2, que justamente vocês viram aqui que mesmo assim a canaglifosina continua sendo utilizada como fármaco atualmente para tratamento da diabetes, e vocês podem ver que a SGLT5 só tem justamente nos rins. E a 6 só tem no cérebro, no rim e no intestino. Fizeram um teste aqui, né, naquela época, ou melhor, voltando aqui no começo, que também essas informações da SGLTs, né, eles não tinham essas informações lá em 1993 e tem ainda uma SGLT3, uma GL37, né, mas só que não tem informação aqui ainda. E aqui fizeram uma comparação, né, da eficácia da canaglifosina, justamente, lembra que eu falei antes lá no começo, que aquele inibidor T1095 tinha um problema que tinha que ter uma afinidade, ou tinha que ter uma concentração muito alta para ter uma boa eficácia. Então, aqui, a canaglifosina teve um estudo de controle, né? A canaglifosina teve uma concentração de 1 miligrama, 3 miligramas, 10 miligramas, em comparação a T1095, que para ter uma boa eficácia, tinha que ter uma concentração de 100 miligramas. Então, aqui vocês podem ver que teve um estudo aqui de ratos obesos que tem a diabetes tipo 2. E aqui também, né, vamos imaginar que nós temos a glicose no plasma. Vocês viram aqui que a glicose está em 600, uma concentração muito alta. E na canaglifosina, de 1 miligrama, vocês viram que em menos de 1 hora, ainda assim, continua alta, de 600 para 550, 500, uma dose alta ainda, né? E a de 3 miligramas, em menos de 1 hora, tirou a de 650 para 450 para 400, ou melhor, 450 para 400, né? E a canaglifosina de 10 miligramas dos camundongos, né? Em menos de 1 hora, foi de 650 para 400, ou seja, um bom controle, né? Que imaginaram que nos camundongos, naquela dose alta lá da glicose, né? Então, teve uma boa eficácia nos camundongos. E aqui também foram feitos estudos, né? Dos camundongos que eram saudáveis, não tinham diabetes, né? Ou melhor, saudáveis, não tinham diabetes, e viram lá que mesmo fazendo essa questão mesmo essa aplicação da canaglifosina, não tem um bom controle nas pessoas que não têm, nos camundongos que não tem não tem a diabetes e não tem a diabetes, nem obesos. Como conclusão, né, os inibidores da SGLT2, como a canaglifosina, representam uma abordagem inovadora e eficaz no tratamento da diabetes tipo 2, porque foi uma abordagem muito... vocês viram lá naquela época que não tinham aquelas informações naquela época de controles, né? Ou melhor, não tinha uma nova inovação de inibidores que não envolvam uma dependência da insulina, como a metformina, a risoglutosina e também ao promover a excreção da glicose excessiva na urina, que esses medicamentos não apenas controlam a hiperglicemia, mas também ajudam a reduzir a toxicidade da glicose e a preservação da função das células beta-pancreáticas, que além disso, né, a perda de peso, a redução da pressão arterial, né, associadas a esses tratamentos, oferecem benefícios adicionais importantes para os pacientes com diabetes, porque vocês viram lá que para ter a reabsorção de glicose, tinha que ter ainda a questão da reabsorção, que para vir uma reabsorção de glicose, tinha uma reabsorção de sódio,
e uma concentração sódio, uma concentração de sódio, né, possa estar envolvida na questão da hipertensão, né, mas está sendo estudada ainda, que até, né, vocês podem ver atualmente, que existem inibidores, existem fármacos que estão envolvidos para tratamento da hipertensão e para a diabetes, que estão justamente envolvidas para eliminação por via urinária. Com um perfil de segurança robusto e propriedades antidiabéticas comprovadas, a canagliflozina tem um potencial de transformar um potencial abordagem terapêutica de diabetes tipo 2, uma solução mais eficaz e abrangente para o controle da doença, né? E é uma questão da conclusão, mas também eles não tinham, vocês viram que durante a apresentação eu incluí algumas informações que foram utilizadas, foram apresentadas por servidores computacionais que naquela época não tinham essas informações naquele ano de 1993, ou seja, 30 anos depois. E é isso. Obrigado pelo tempo e atenção de vocês. Caso tenham alguma dúvida ou algum questionamento. Ok, Cleiton, obrigado pela apresentação aí. Tem uns dados bastante interessantes para a gente discutir. Enquanto você respira aí, toma um gole de água, eu já deixei algumas perguntas para facilitar a nossa vida na sessão de perguntas, né? Quem quiser participar também pode utilizar aí tanto o chat quanto também a nosso áudio aí, se for interessante. E aí a gente pode passar pela sessão de perguntas para discutir os tópicos que você trouxe aí. Vê se você consegue acessar as perguntas aí, que já tem pelo menos umas 3 aqui para você. Peraí que deu uma travada aqui. Aqui, peraí, deu uma travada na hora do... Beleza. A primeira pergunta fala sobre como o conceito de latenciação ajudou no desenvolvimento do canagliflozin. Deixa eu botar aqui no rapidinho, no começo. Aqui. Praticamente, pelo que eu pude reparar durante a leitura, né? Oi? Tinha falado alguma coisa? Não, pode continuar. Pedro que está tentando fazer uma pergunta, ele está tentando usar o áudio aí, mas está aguardando sua resposta. Então, praticamente, essa questão da latenciação possa ter justamente favorecido também, né? Possa ter, de certo modo, otimizado essa questão essa questão também da T1095 atravessar o intestino, que vocês viram aqui agora, né? Que é necessária ainda uma questão da latenciação, que é justamente aquela questão da apolaridade, né? Porque uma molécula muito polar, ela não vai conseguir atravessar as moléculas, né? Mas também, né, moléculas polares podem ter, imagino eu no caso, possa ter ainda aquele problema de ter ainda a questão de mudar um pouco, alterar um pouco a presença de grupos funcionais importantes naquela molécula estudada, né, no começo, né, que vocês viram lá que tinha uma boa afinidade com, deixa eu botar aqui, tinha uma boa afinidade com a glucosidase, e no caso, foi necessária ainda a troca de grupos polares, praticamente, para reduzir também a afinidade pela glucosidase, mas também essa questão da latenciação possa ter otimizado um pouco a questão do acesso direto, ou melhor, de uma questão direta lá para esse GLT2, que também possa ter evitado uma influência também na SGLT1. Então, a latenciação possa ter otimizado o transporte pelas membranas para chegar na SGLT2 lá na corrente, nos rins, praticamente. Esse é um conceito importante, porque o conceito de latenciação ele é empregado, né, no desenvolvimento de fármacos e está muito atrelado a você ter moléculas que tenham a sua atividade, né, diminuída. E ela está relacionada diretamente ao conceito que a gente conhece chamado de profármaco, né? Então, você tendo um profármaco ou um composto latenciado é o mesmo conceito. E aí, para a gente entender por que é necessário inativar uma molécula, para que depois ela possa ser, por metabolização, ativada, para assim
ter a sua ação biológica, é importante a gente compreender como que isso foi aplicado aí no desenvolvimento, no caso desse protótipo, né, que é o T1095, né, como que ele, a sua estrutura biológica ativa teve que ser, digamos, modificada para que ela se tornasse, então, um profármaco ou fosse latenciada para ter essa ação aí. Ou então, eu fiquei na dúvida, professor, fiquei na dúvida se essa latenciação, de certo modo, possa ter influenciado possa ter dificultado um pouco o acesso da glucosidase no oxigênio. Na verdade, a latenciação ela é feita justamente para permitir que a molécula consiga chegar ao seu local de ação. Então, é como se você inativasse a molécula ou protegesse essa molécula, e aí, quando ela chega no local de ação, ela sofre uma reação. Se eu não me engano, tem um esquema que você mostrou aí, que no capítulo está lá na figura 8, mostrando justamente essa ativação, né, ou biotransformação da T1095 em T1095A, que é a sua forma biologicamente ativa. Então, essa figura 8 está bem clara aí, mostrando que a presença do grupo, na verdade, esse é um substituinte aqui, o carbamato, né? Então, você consegue, depois da hidrólise nessa região, você ter a liberação do álcool correspondente, que é a molécula bioativa. Então, acho que tem um outro esquema aí que você mostrou essa imagem, mostrando a importância da latenciação aí nesses compostos, né? Principalmente para o desenvolvimento, já que você tem um problema biológico, isso aqui é a estrutura do lado do canto direito aí. Você tem um grupo metóxi aqui, um carbamato, e este grupo aqui vai ter que ser hidrolisado, liberando o carbamato correspondente e deixando para a molécula bioativa, que é o grupo hidroxilado, né? que é a glicose hidroxilada. Então, isso é importante nesse contexto, no entendimento aí de como que este derivado precisa chegar ao local de ação. Então, primeiro você tem um problema cinético, que é chegar ao local de ação. Depois que ele chegou no local de ação, você pode otimizar as suas características estruturais, né, porque já que a gente está falando de estrutura química, para conseguir desenvolver aí estruturas mais potentes. As outras perguntas vão justamente nesse sentido, né, nas modificações estruturais. Então, uma delas fala sobre a diferença entre os O-glicosídeos para os C-glicosídeos. Como é que você conseguiu extrair essa informação aí a partir da leitura? Isso aí, no caso, foi porque eles estudaram, ou melhor, eu sempre confundo o artigo com o livro. O livro fala praticamente que essa troca... Deixa eu botar como... Espera rapidinho. Tá, aqui. Eles já tinham estudado já essa questão aqui. Eles achavam naquela época que a hidroxila na 4' ela estava envolvida justamente nessa interação com a glucosidase. Então, eles tiraram essa hidroxila que acabou, de certo modo... Peraí, acho que travou alguma coisa aqui. Foi. Cadê? Não passei mais. Que, de certo modo, tinha... aqui, pronto. Eles acharam naquela época, segundo o artigo, segundo o livro fala, que eles acharam que a hidroxila da 4' ela estava envolvida justamente na afinidade pela glucosidase, ou seja, ela atraía a glucosidade para romper essa questão da oxigênio e glicosídeo. Isso aí foi naquela informação que eles tinham. Por isso que para chegar na T1095, eles não acreditaram naquela época. Eles não acharam que essa hidroxila está envolvida justamente na questão da glucosidase. Então, eles apenas botaram aqui um grupo metil, para T1095, e nem mexeram no oxigênio glicosídeo. Ou no oxigênio glicosídeo, Que aí, depois dessa aprovação, desse estudo, que outras indústrias... Deixa eu ver aqui um pouquinho. Que outras indústrias outras indústrias que eles tinham investigado vários estudos, praticamente viram que, por exemplo, que vocês viram aqui, que tiraram a glicose, mas não foi muito profundo. Aqui praticamente mantiveram o oxigênio, mesmo assim essa molécula se mantiveram instável, então ela não foi estudada. Aqui estudou justamente o carbono glicosídeo, que até tiveram duas opções do grupo farmacofórico,
que praticamente foi aqui, mantiveram o carbono-glicosídeo e o nitrogênio-glicosídeo, mas viram que o nitrogênio-glicosídeo, mesmo assim, ainda tinha uma instabilidade, porque o grupamento amina tinha uma afinidade ainda para uma outra interação com o glicosídeo. E aí rompia ainda essa troca, essa região da glicose. Então, a partir daí que viram que o carbono, o glicosídeo, era o mais importante naquela época, depois de vários estudos, que essa molécula era mais estável, ou melhor, tinha uma menor afinidade com a glicosidase. Por isso que aí, atualmente, os mais estudos foram mais envolvidos justamente no carbono glicosídeo. Que aí mantiveram lá aquela questão dos grupos farmacofóricos, né? Eles não falaram nada de grupos farmacofóricos, mas foi o que eu imaginei. Que eles falaram aqui agora que o mais importante era a glicose, aqui praticamente o carbono, como a ligação carbono-glicosidase, e os heteroaromáticos para os estudos dos novos inibidores. Massa. E aí, nesse caso, já responde a pergunta minha de Pedro aí, que no caso Pedro perguntou também por que depois de estudar o C-glicosídeo, também descartou o nitrogênio, né? Então, você falou que tem uma reação de metabolização aí, uma interação envolvendo outros grupos aí nos N-glicosídeos que vão dar esse comportamento deletério para tanto o O-glicosídeo, que é hidrolisado, quanto o N-glicosídeo, que é metabolizado, e aí mantendo o perfil que é o C-glicosídeo, que é o que avançou aí nos testes. Aproveitando que você tinha mostrado para a gente aquela tabela de atividade, Pedro perguntou aqui sobre as moléculas de número 20 e 21, que elas têm IC50 muito parecido, e aí, mas é o perfil de excreção bem diferente. Essas duas, 20 e 21? E aí ele pediu para você explicar como que eles definiram essa atividade em R2 para a molécula 20 e 21. Aqui no caso eles tinham, isso aqui foi uma informação que a indústria já tinha dado já. Aqui praticamente eles utilizaram, aqui desde o começo, que eu falei aqui que nova abordagem na época, isso aí foi uma nova forma, que eles chegaram à questão aqui de tinha que ter um grupo heteroaromático dessa região aqui, né, do carbono glicosídeo, e também do outro lado tinha que ter um heteroaromático, só que tipo assim, no caso de alguma forma eles buscaram analisar se essa região do grupo aromático do R2 tinha alguma relevância importante na população do sítio. Só que eles não tinham essa informação eles não usavam essas informações computacionais, usavam mais experimental. Então eles fizeram de inúmeras formas, trocaram aqui o grupo fenol, trocaram o oxigênio pelo grupo enxofre, trocaram aqui o grupo éter por um grupo cloro, e aí até no final, que aí foram investigando cada alteração, uma pequena alteração desse grupo oxigênio pelo grupo enxofre, trocou aqui a afinidade de 920 para 17, então já viram já que essa ponta aqui é importante. E aí mais para baixo, fizeram uma troca desse grupo éter por um grupo halogênio, para ver se, eu imaginei, né, se praticamente esse volume do grupo éter influenciava naquela questão da afinidade entre outros pontos. Então eles foram estudando esses pontos que chegaram até que o que tinham maior afinidade era justamente essas duas. Eu acredito que eles colocaram mais pela questão aqui, tanto da afinidade, pela concentração de glicose eliminada. Que nesse caso a concentração de glicose é bem significativa, porque ambos têm, como o Pedro coloca no comentário da pergunta dele, eles têm atividades bem próximas, né? O C50 de 2.2 para 2.4 é praticamente idêntico. Mas quando você compara a excreção de glicose, que é a quarta coluna aqui, com quase 4 gramas de glicose excretada por dia, para 2,5 gramas, já transformando a unidade aí, realmente você tem uma potência na excreção de glicose para o 21 bem maior do que o 22. E de alguma forma, eu tinha visto aqui também que o grupo tiofenol, esse nitrogênio aqui influenciava. Aqui, ó, por exemplo, aqui o R1, o metil não teve nenhuma diferença. Só que a única diferença que teve aqui neste grupo tiol aqui foi a colocação de nitrogênio, que aí já mudou já a afinidade e mudou também a concentração de glicose que ia ser eliminada. Sim. Quase 2.000. Uhum.
Outra pergunta que Pedro coloca aqui também nas dúvidas é a atividade da canaglifosina SGLT5. Ele diz que a atividade é de 1,5 micromolar. Isso é bom ou é ruim? Essa informação? Isso. Essa aqui praticamente é outra molécula. Essa aqui praticamente é outra molécula, era outro transportador envolvido também, né? Naquela informação. Só que, tipo assim, a SGLT só tinham essas duas informações, da SGLT2 e SGLT1 naquela época. Tanto é que colocaram essa referência aqui de 45, que foi estudada atualmente, que aqui são isso aqui são outros complementos que fizeram. Se a SGLT5 tem até uma boa afinidade também com a SGLT5, a presença dela está só no rim. Ela também está envolvida na questão da reabsorção, só que ou em outro ponto do rim. Que eu não consegui, até esqueci de botar qual era a parte do rim que ela estava envolvida na reabsorção. Que viram lá que 90%. Oi? Isso, mas aí tem um conceito importante. Por exemplo, quando você mostra aquela primeira tabela que tem a UIC50 da SGLT2 frente à canaglifosina, você tem aí, por exemplo, 2,2 nanomolar de IC50. Quando eles foram analisar para a seletividade dela frente a outros receptores, a seletividade sai de nano para que unidade que está aí na tabela 3? Peraí. Na 3? Nessa tabela aí. Opa, peraí, deixa eu voltar. Tá aqui. Não, pode ir para a próxima lá que ele está comparando com as outras duas. Pronto, essa tabela aqui, que é a tabela 2. Nanomolar. O IC50 está em nanomolar. Quando você vai para a tabela 3, que ele vai verificar a seletividade, ele vai ver para o receptor do tipo 3, tipo 4, tipo 6, tipo 5, a unidade de IC50, que é a inibição desse receptor, está em que unidade? Micromolar? Micromolar. Quer dizer que ela é mais potente frente ao SGLT2 ou frente a 3, 4, 5 e 6? Ele é mais polar SGLT5? Não, ele é mais potente para SGLT2. Lembra que o conceito de C50 tem a ver com a concentração necessária para inibir 50% da enzima. No nosso caso, o transportador de sódio-glicose. Se eu preciso, inibo 50% com 2,2 nanomolar, quer dizer que eu preciso de muito menos concentração do soluto, do meu inibidor, em relação à concentração de micromolar. Então, esse dado aqui está mostrando que a canaglifosina é extremamente seletiva para o receptor SGLT2. Por quê? Porque ele inibe com 2,2 nanomolar. Para eu conseguir inibir os mesmos 50% para SGLT3, 4, 6 e 5, eu preciso de no mínimo 10 vezes mais a concentração, porque a concentração está em micromolar. E aí, se eu for entrar em valores, eu preciso de 1,7 micromolar para inibir o SGLT5. Então, mostra que ela é bem mais seletiva, a isoforma 2, do que a isoforma 5, do que a 6, do que a 4, do que a 3. Por quê? Porque ela precisa de bem mais concentração para inibir essas isoformas. Então, você pode reduzir a dosagem, que ela vai ter atividade para o receptor de SGLT2, que é o objetivo do estudo aqui. Por fim, para a gente encerrar a discussão aqui no nosso seminário, tem a pergunta também que é possível considerar a glicose como um grupo farmacofórico? Sim. Em que sentido que eu posso considerar a glicose como um grupo farmacofórico? Praticamente é porque tem aqui no começo que fala aqui vai rapidinho. Deixa eu botar no começo.
2 pontos. Cadê? Não, peraí. Aqui. Praticamente só da Floresina tá ser administrada e ela perder justamente a glicose, ela perde essa atividade justamente lá na SGLT2. E esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que o nível de interação, o nível de ligações de hidrogênios da floresina é justamente no grupo glicose. E também no nosso inibidor, deixa eu botar no começo, deixa eu botar aqui um pouquinho, na nossa canaglifosina, justamente os pontos dela, a maior ponto de ligações de hidrogênios também estão envolvidas na glicose. Então, um dos pontos mais importantes é justamente a glicose, observem também que a glicose, neste ponto, é essa interação que ela tem, acho que esse tipo de interação que ela tem para ser reabsorvida. Só que usam esse tipo de interação com outros grupos complementares, como os anéis heteroaromáticos, para manterem a glicose naquela região, para ocupar aquele sítio. Então, eu acho que eles aproveitam a glicose, ou melhor, esse tipo de interação da glicose é usada para ser reabsorvida, mas ela não consegue ser reabsorvida porque está sendo ocupada pelos anéis heteroaromáticos, e por isso mantiveram esses grupos aqui. Mantiveram esses grupos funcionais, como a glicose, e os heteroaromáticos, anéis heteroaromáticos, para ocorrer a inibição. E aí, nesse caso, como a glicose, quando uma vez retirada, você perde atividade frente ao receptor SGLT2, é o conceito de farmacóforo, né? Você Sim. ter um grupo que está presente que justifique a atividade aí. Cleiton, obrigado pelas considerações. É como se a glicose, ela, tipo assim, ela já tem uma boa afinidade pela SGLT2 para ser reabsorvida. Então, eles já aproveitam já essa afinidade que a glicose tem para fazer outros grupos farmacofóricos para atrapalhar ainda essa atividade de reabsorção, que são os anéis heteroaromáticos. Sim, com certeza. É aquilo que a gente já discutiu em outros seminários, que é você ter um grupo farmacofórico que é o responsável pela atividade, mas você tem os grupos auxofóricos, que são aqueles que auxiliam na interação dentro do sítio, auxiliam na farmacocinética do composto. Então, não é só ter grupo biologicamente ativo, você precisa também ter uma característica de absorção, você precisa ter uma característica que permita a metabolização, você não quer que o composto fique durante um tempo longo dentro do organismo. Então, tem todos os grupos auxofóricos que são responsáveis pelas características farmacocinéticas, alguns casos toxicológicas, mas principalmente, no nosso caso aqui, desenvolvimento de fármacos farmacocinéticos. O último comentário, 2 pontos que Pedro coloca na pergunta dele aqui, por que dosar T1095 se tem T1095A? Isso aí, Pedro, tem a ver justamente com o conceito que Cleiton respondeu na primeira pergunta de latenciação. Ao tornar a molécula um profármaco ou tornar a molécula biologicamente inativa, que é o conceito de latenciação e profármaco, você tem a necessidade de você sofrer uma reação de ativação ou bioativação para que ela tenha ação biológica. Então, no caso da T1095, ela é o profármaco ou composto latenciado da T1095A. Então, quem é ativo é a T1095A. Especificamente, os próprios autores falam isso na tabela 4, e eles dizem no capítulo, lá na página, deixa eu verificar aqui, 359, na nota de rodapé, que eles falam o seguinte: como a T1095 é extremamente metabolizada de uma forma extremamente rápida, a gente não consegue nem definir a cinética dela. Então, dosar T1095 tendo a T1095A é uma limitação, eles apontam isso na tabela 4 aí a respeito dessa diferença, porque dosar uma em relação à outra. E aí tem outro comentário de Pedro aqui a respeito da concentração de glicose no plasma sanguíneo, que é o que a gente já discutiu a respeito de como que a canaglifosina, né, consegue reduzir essa glicose de uma forma intensa, aumentando a excreção e também fazendo com que haja uma interação devido à sua interação com o receptor SGLT2. A questão dos pontos estatísticos bem próximos aí é justamente uma limitação
desse método que, no caso, você tem uma excreção rápida de glicose. Então, aí você não tem um tempo longo para, olha, vou esperar 4, 5, 6 horas. Então, a sua medida tem que ser exatamente sequencial, que é o que eles apresentam aqui no eixo das abscissas, né, no eixo X, o tempo em horas, e quando a gente olha no experimento da parte da direita, né, onde ele vê a glicose plasmática, você vê realmente pontos extremamente próximos, por isso que eles fazem o teste de significância aí, para identificar que as doses de 1, 3 e 10 miligramas são diferentes estatisticamente, mas estão pontos realmente bem próximos aí no gráfico, você não consegue discernir. Talvez aqui, fazendo análise crítica, se eles, ao invés de colocarem a escala de 0 a 800, que permite comparar ambos os gráficos, colocasse de 0 a 200, onde você teria só o gráfico da direita, você talvez talvez a gente pudesse ver uma diferença. Como eles fizeram comparar os ratos, né, o animal de laboratório obeso, com esse outro experimento da direita, então eles mantiveram a mesma escala para mostrar que realmente há uma diferença significativa com as doses de canaglifosina aí. Então, acho que com isso, Cleiton, agradecer sua apresentação. A apresentação trouxe bastantes dados importantes, que são os dados de modificações estruturais, que é o objetivo do nosso seminário. É importante também contextualizar esses dados, tanto com a parte fisiológica, bioquímica e farmacocinética, e esse também é o objetivo do seminário, mostrar como que as modificações estão atreladas a todas essas áreas de desenvolvimento, e aí você conseguiu trazer e discutir isso com a gente aqui nesse contexto do seminário. Então, parabéns pelo seminário aí.